Já parou para pensar por que algumas pessoas parecem começar a vida com tudo a favor, enquanto outras enfrentam batalhas desde o primeiro dia? Sabe, porque alguns já nascem com talentos incríveis e outros nem tanto. Essas perguntas sobre as desigualdades da vida são antigas, mexem com a gente. Hoje a gente vai mergulhar em uma resposta bem específica para esse quebra-cabeça. E se essa não for a nossa única chance no jogo? Olha, essa ideia não é nem um pouco nova. Desde a antiguidade, muitos filósofos já pensavam que a possibilidade de várias existências poderia ser a chave para a gente entender por que cada um de nós começa a vida em condições tão, mas tão diferentes. Para a gente entender essa perspectiva a fundo, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos ver a lógica por trás da ideia de múltiplas vidas. E depois, olha, a gente vai direto no ponto mais polêmico e na maior objeção a tudo isso, a tal da falta de memória do passado. Então, vamos começar pelo problema central. Conforme o entendimento do Espiritismo, se a gente pensar em uma vida só, seguida de um destino eterno, a conta não fecha muito bem com a ideia de uma justiça divina perfeita. Afinal, como explicar as diferenças gigantescas que existem logo de cara no nascimento? E é aqui que entra o alicerce dessa resposta. A ideia de que a nossa alma já existia antes desta vida é vista como a peça que faltava. É o que daria sentido à nossa situação atual, às nossas aptidões, às nossas dificuldades e, no fim, à própria ideia de justiça. Certo, agora vamos para a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a gente já viveu antes, por que que ninguém lembra de nada? Se não tem memória, qual é o sentido de tudo isso? Essa é, sem dúvida, a crítica mais forte e mais comum que se faz à ideia da reencarnação. Essa citação aqui resume a objeção perfeitamente. Pensa só, uma série de vidas em que a gente não lembra de nada da anterior seria a mesma coisa que nada. A responsabilidade moral iria por água abaixo. Seria como zerar o placar a cada jogo, sem nenhuma ligação com o que a gente foi ou fez. O progresso simplesmente não faria sentido. Mas é exatamente aqui que a perspectiva espírita vira o jogo. O que parece ser o ponto mais fraco do argumento, a falta de memória, é apresentado na verdade como uma parte essencial de um sistema maior, um sistema de continuidade e de justiça, onde a vida no corpo é só um breve intervalo. E aqui a gente começa a entender a lógica por trás disso. Nessa visão, o esquecimento não é um bug no sistema, sabe? É, na verdade, uma manifestação de sabedoria e de compaixão. Algo projetado para nos ajudar e não para nos atrapalhar. Para sacar isso, a gente precisa diferenciar duas coisas: a vida do espírito e a vida no corpo. A existência espiritual é vista como nosso estado padrão, contínuo, onde a gente tem a memória completa de tudo. As vidas aqui na Terra seriam como paradas rápidas numa viagem muito longa. E nessas paradas, a memória é suspensa por um bom motivo. E que motivo seria esse? Bom, são vários. Primeiro, para poupar a gente de carregar o peso de lembrar de todas as desgraças e sofrimentos do passado. Imagina somar tudo isso com os problemas de hoje. Seria insuportável. Segundo, para evitar a humilhação de lembrar dos nossos piores erros, que poderia nos paralisar. E terceiro, para a gente conseguir focar no que importa agora, na tarefa do presente, sem a distração do passado. Tá, isso faz sentido, mas levanta outra dúvida importante. Se a gente não lembra das nossas falhas, como é que vamos corrigi-las? Como é que o progresso moral acontece se a gente não tem uma lista clara do que fizemos de errado? A resposta, segundo essa visão, está em quem a gente é agora. Não precisamos da memória dos fatos, porque o resultado deles já está gravado em nós, nas nossas tendências, nas nossas intuições, na nossa consciência. Cada vida é um novo ponto de partida, sim, mas a gente já chega com uma bagagem de tudo que foi adquirido antes. Esse exemplo aqui deixa tudo bem claro. Imagina uma pessoa que numa vida cometeu crimes terríveis. Depois de se arrepender, ela pode renascer só com a tendência para o roubo, por exemplo. Com mais esforço, numa outra vida, ela pode ter só o impulso, mas a consciência já entra em ação e freia, até que finalmente ela se torna um modelo de honestidade. O progresso é gradual, entende? Degrau por degrau. E essa pergunta retórica aqui, ela fecha a questão. Se essa pessoa do exemplo lembrasse de um passado tão vergonhoso, essa memória poderia simplesmente esmagá-la, impedindo qualquer chance de melhora. O esquecimento, nesse caso, é o que permite um recomeço de verdade, com foco no presente e no futuro, sem o peso insuportável do passado. No fim das contas, a pluralidade das existências, com esse esquecimento temporário, desenha um universo que seria governado por uma justiça suprema.
Um sistema onde cada um de nós é o arquiteto do próprio destino. Onde o progresso depende do nosso esforço e, o mais importante, a esperança de melhorar nunca se apaga. Então, para a gente amarrar tudo, a ideia de múltiplas vidas busca dar um sentido justo para as desigualdades que a gente vê. O esquecimento não é um obstáculo, e sim uma ferramenta para o progresso. A gente melhora com base no que nos tornamos, não no que lembramos. E, por fim, tudo isso coloca o poder e a responsabilidade pelo futuro nas nossas próprias mãos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que talvez seja a mais importante. Se cada ação, cada pensamento e cada escolha de hoje estão moldando o nosso ponto de partida de amanhã, que tipo de futuro de fato a gente está construindo para nós mesmos agora, neste exato momento?